muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Somos muito privilegiados por podermos nos reunir e estudar a palavra do Senhor nessa instituição, que por tantos anos tem se mantido fiel à exposição, à interpretação e à exposição das Escrituras Sagradas. E Semana Teológica é um momento tão oportuno para discutirmos assuntos que, embora pareçam tão bem assentados nos nossos manuais de doutrina, mas que de qualquer forma sempre levantam muitas dúvidas e muitos questionamentos. E não é diferente quando se trata de batismo, batismo infantil ou por aspersão. Eu vou logo pedindo desculpas porque só depois de perceber que o meu assunto era na verdade só modo, e eu acabei tratando também sobre quem. Então eu vou falar sobre como e também sobre quem, mas acho que um pouco menos sobre quem. A palestra não vai durar mais que 3 horas, eu farei um esforço aqui, darei pelo menos uns 5 minutos de desconto aí, Muito bem, começamos então, Há um consenso em torno da questão do batismo, mas também há pontos divergentes, Qual é o consenso cristão ou protestante a respeito do batismo? É que ele é uma importante cerimônia instituída pelo próprio Cristo. Ninguém discute isso, a não ser que seja de linha liberal, socinianos, que achavam que o batismo não era necessário, que devia ser realizado pelos apóstolos, e que depois dos apóstolos não se precisava mais praticar. Mas toda a tradição protestante, seja ela calvinista, seja ela arminiana, vai concordar com isso. O batismo é uma cerimônia fundamental, importante, e que foi Cristo quem a instituiu. Um outro consenso é que a ordem principal do Novo Testamento para o batismo é em relação aos novos convertidos, porque o Novo Testamento é dado aos apóstolos num contexto de expansão, de ir por todas as nações, fazer os discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mesmo nós que cremos e defendemos a prática do batismo infantil, nós entendemos que a ordem primordial do Novo Testamento é para o batismo de adultos, porque se está falando num contexto de evangelização. São os pontos convergentes, há consenso aí, mas os pontos divergentes surgem a partir de algumas considerações. A primeira delas é que nós não temos no Novo Testamento nenhuma passagem que descreva de forma inequívoca, explícita, o modo como o batismo deve ser feito. Ou seja, se é derramar água, se é mergulhar, se é borrifar água. Nós não temos nenhuma cerimônia descrita em detalhes, explícita, trazendo isso de forma inequívoca. Como também não temos nenhuma passagem dizendo de forma inequívoca como que os filhos desses convertidos que iam ser batizados, adultos, porque eram alcançados pela mensagem do Evangelho, mas então como os filhos deles seriam batizados? Teria que esperar eles crescerem para tomarem a própria decisão, ou se eles eram automaticamente incluídos no pacto e batizados ali. Então nós não temos textos explícitos no Novo Testamento, nem para A nem para B, nem uma coisa nem outra. O que, então, nos leva a ter que perguntar como resolver os pontos divergentes. E algo tem que ser reconhecido. Exegeticamente falando, não dá para definir. Exegeticamente falando, é impossível definir as duas questões, porque não temos textos explicitamente mostrando. Não dá para pegar o texto e interpretá-lo, porque ele não existe. Os textos são referenciais, eles fazem referências indiretas, seja para a posição A, seja para a posição B. A resposta, portanto, precisará vir de um exercício histórico-teológico. Uma análise teológica do assunto e uma interpretação histórica do mesmo. Ou seja, como é que pode ter sido a prática do batismo antes dos apóstolos, durante os apóstolos e depois dos apóstolos. Então, uma análise da tradição apostólica. Inicialmente, isso tem que ser aplicado ao texto bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma análise teológica histórica. Mas, consequentemente, também a toda a tradição apostólica. E após tudo isso, é forçoso reconhecer que os pressupostos de cada um podem se impor
sobre qualquer análise. Então, a tradição, o ensinamento que todos recebem desde pequenos, seja para a linha do batismo por aspersão ou por imersão, tende a falar mais alto, mesmo quando nós somos confrontados com evidências. E por isso, a citação aqui de Turretini, não podemos visualizar sem tristeza que as coisas que foram instituídas por Deus como vínculos e símbolos de união e concórdia entre os cristãos têm se tornado, pela depravação humana, motivo de contendas. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo. Ou seja, ele é uma marca da unidade da igreja. A existência de um só batismo é uma evidência, é uma marca, é um testemunho divino de que a igreja é uma só. E curiosamente, isto que é para ser da parte de Deus para os homens uma marca de unidade, se torna um terrível campo de batalha entre irmãos, entre cristãos. O que já mostra que alguma coisa está evidentemente errada nesse ponto. E se você acompanhar qualquer debate na internet entre presbiterianos e batistas no que diz respeito a batismo, você vai entender a fundo o que eu estou querendo dizer. O que é a depravação humana? O que resulta desse tipo de discussão? O nível a que se chega em termos de argumentação ou de ofensas, quando se trata de defender a posição, a própria opinião. Pois bem, rapidamente eu farei uma definição aqui de sacramento, porque ele é importante, essa definição é importante para justamente a minha argumentação depois. Para os protestantes, é o equivalente da palavra grega mistério, que significa aqui não algo culto, não algo misterioso nesse sentido que se tem em português, mas um sinal visível de uma graça invisível, que é a definição dos escolásticos protestantes. Eles é que formularam essa definição, um sinal visível de uma graça invisível. Até hoje não tem uma definição melhor, mais precisa, terminologicamente falando, do que esta. Um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, ele é um sinal que se remete a uma coisa significada. Mas qual é a relação desse sinal com a coisa em si? Esse é o ponto. Aí todas as tradições vão divergir, ou as 4 tradições vão divergir, Os luteranos, os católicos, os calvinistas e os da tradição que eu chamo de socinianos. Vão divergir, cada um tendo uma noção da relação entre o sinal e a coisa significada. Por exemplo, no caso dos católicos, eles não se contentam com essa definição de sinal visível de uma graça invisível, porque para eles não se trata apenas de um sinal, mas da própria graça. Então, não é um sinal de alguma coisa, é a própria coisa, é a coisa em si. Quando você tem os elementos da ceia, ou a Santa Comunhão na tradição católica, pela transubstanciação, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Então eles não são meios de graça. Os católicos não aceitam esse termo meios de graça para os sacramentos, porque eles não são meios, eles são a própria graça. Os luteranos quase chegam nisso também, porque com a visão, especialmente da ceia, da consubstanciação, por causa da ubiquidade do corpo de Cristo, Ou seja, o corpo de Cristo é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, na tradição luterana, o corpo humano de Jesus, e por ele ser ubíquo ou onipresente, e estar, então, em todos os lugares, ele também está em, por, com, sob a ceia. E, portanto, ela é um instrumento físico da graça de Deus. Ela é um canal, os luteranos pensam, da graça de Deus. Mas os reformados dizem, não, ela não é um canal, ela não é um aspecto físico, ela não representa fisicamente a graça de Deus. Ela é um sinal, mas é um meio, só que é um meio espiritual, porque Cristo está presente espiritualmente. Mas aí vem o outro grupo dizendo, é só um sinal, é só uma memória, é só uma lembrança, é só um memorial. Ele não é meio de graça em si mesmo.
Então, a questão toda está em definir a relação entre o sinal e a coisa significada. Para uns não existe sinal, é só a coisa. Para outros é só o sinal, não tem coisa nenhuma nessa história, né? E para os reformados há um sinal e há um significado, né? Talvez a melhor definição está aqui em Romanos 4:11, quando Paulo fala sobre Abraão, que recebeu a circuncisão. Ele diz, e recebeu o sinal da circuncisão, sinal da circuncisão, como um selo da justiça que teve quando ainda incircunciso. O argumento de Paulo é muito interessante porque ele vem muito ao encontro do que a teologia reformada fala entre sinal e selo. O sinal e o selo, o sinal e a coisa significada. Eles dizem, os reformados, que um não está atado ao outro, um não está amarrado ao outro, como está no caso da tradição luterana ou da tradição católica. Portanto, se pode ter um sem o outro. E o argumento de Paulo é esse, é que ele diz, a promessa que Deus fez a Abraão, ele fez quando ele já estava circuncidado ou antes de ser circuncidado? Aí Paulo diz, antes de ser circuncidado. Aí está a coisa significada, aí está o efeito redentivo em si mesmo. Mas o que o sinal então representa, que foi dado depois, Paulo diz, ele é justamente o sinal do selo. Como um selo, como um sinal, que é o selo da justiça da fé. Então, o sinal se remete à fé, que é a coisa significada aqui. É o aspecto invisível, a fé, enquanto que o sinal é o aspecto visível. Essa é a relação toda. Nós podemos ver, como já foi falado aqui na introdução, os sacramentos em ambos os testamentos. E só esses dois. Um de iniciação e um de manutenção. Um de entrada e um de preservação. O primeiro simbolizado, na circuncisão, e o segundo simbolizado na refeição, seja da Páscoa, sejam daquelas outras refeições que foram realizadas no deserto. Paulo fala isso aqui em 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Percebe? Os israelitas experimentaram batismo e ceia. O batismo para eles, nesse caso, foi o ritual de iniciação. A passagem pelo Mar Vermelho, deixando o Egito para ir para Canaã, para a nova terra. Eles se tornam cidadãos da nova terra de Canaã quando eles passam pelo mar. E Paulo diz, esse é o batismo. Esse é o batismo deles. E do mesmo modo, então, eles recebem um sacramento de iniciação, de entrada na terra prometida, e depois eles são mantidos pelos manjares, pela comida que Deus proporcionou para eles, pela bebida que Deus proporcionou. E Cristo é o coração, é o significado dos dois sacramentos. Essas duas passagens são muito interessantes porque numa nós vemos a ceia e no outro o batismo, e elas estão remetidas a dois sinais do Antigo Testamento. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, como sois de fato, sem fermento. Está falando do quê? Da Páscoa. Dos pães asmos da Páscoa. Não, vocês não precisam se preocupar com aquele pão. Não é esse que nós temos que celebrar. Porque nós temos outra Páscoa. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não se preocupem com aquela festa, ele está dizendo, mas com esta festa. Que festa é esta que ele está dizendo que deve ser celebrada agora? Não com os pães asmos do passado,
mas com os verdadeiros pães asmos, que são os pães sem fermento, ou seja, a nossa vida sem maldade, sem malícia, né? A nossa vida transformada, é isso que ele está dizendo aqui, que é o não haver fermento. Que festa é essa? É a festa ágape, a festa da ceia. Isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 5, ele está se preparando para falar mais tarde sobre a festa que eles fazem mal feito lá em Corinto, que ele vai dizer tem que ser assim, não pode ser assim. O que você percebe é uma espiritualização do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento no que diz respeito ao sacramento. Deixando de ser uma coisa meramente, ou mais física, para se tornar mesmo algo profundamente espiritual, no sentido de despojar do velho homem e de se revestir do novo homem, de abandonar a hipocrisia, a maldade, a malícia e se revestir da sinceridade, da verdade. O batismo é a mesma coisa. Veja, Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados. Mas não aquela, não por intermédio de mãos, não cortando uma parte do corpo, né, do órgão sexual masculino, não cortando fora a impureza, nesse sentido, fisicamente falando, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como é que funciona a circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Largar o velho homem, despojar do velho homem, despojar da maldade, da malícia, se revestir do novo homem, do homem da ressurreição. Tanto o batismo quanto a ceia significam isso. Por isso eles estão diretamente ligados ao aspecto redentivo da aliança. Eles são sinais do aspecto redentivo. Os crentes, portanto, participam da circuncisão através do batismo. Não vou me deter muito nisso, porque é um dos temas que será trabalhado aqui ainda por outro professor. Fechando essa parte, por que há apenas 2 sacramentos, né? Ceia e batismo? Primeiro, porque Cristo estabeleceu apenas essas 2 cerimônias e as ordenou que a igreja praticasse. Não há outra cerimônia que Cristo tenha estabelecido e dito, façam isso, façam dessa maneira. Alguém poderia dizer, mas o lava-pés, né? Jesus estabeleceu o lava-pés. Muitas igrejas praticam o lava-pés. Mas o lava-pés não tem correlação direta como sinal e coisa significada, como você tem com o batismo, com o novo nascimento, ou como você tem com a ceia, que tem a ver com a permanência, a alimentação da graça. Você não encontra correlação precisa de sinal e coisa significada na cerimônia do lava-pés. E também você não encontra confirmação nas epístolas de que ela é uma cerimônia que toda a igreja deve fazer sempre, como você encontra em relação tanto ao batismo quanto à ceia. Então, o batismo é estabelecido, ceia é estabelecida por Cristo diretamente. E as epístolas confirmam isso como uma prática da igreja. Só essas 2 cerimônias têm isso. Porque somente eles significam e selam a graça salvífica. Significam e selam. Funcionam como selo, portanto, da graça salvífica. Porque no Antigo Testamento havia 2 sinais continuamente praticados: a circuncisão e a Páscoa. E ambos encontram correlação com o batismo e a ceia. E finalmente, a analogia da vida natural, pois 2 coisas a estabelecem e a mantêm: nascimento e crescimento, certo? O batismo é o sinal da regeneração, enquanto que a ceia é o sinal do crescimento, da maturidade espiritual. No resumo, o batismo nos coloca na aliança, a ceia nos mantém nela. Por isso, o batismo é uma vez só. Você só entra na aliança uma vez. Mas a manutenção é contínua. Porque nós precisamos estar o tempo todo sendo alimentados para permanecermos. Mas, especificamente, propósito do batismo. Primeiro, sinal e selo da fé. Tem 2 funções, uma em relação a Deus e outra em relação aos nossos semelhantes. Em relação a Deus, é um dom, é uma garantia. Observe, o batismo não é um testemunho da nossa fé para com Deus. Muitos pensam que nós temos que nos batizar para que Deus se agrade de nós. Está sendo bonzinho, tá? Estamos nos batizando como o Senhor mandou. Ele não é uma obra da fé, ele não é um testemunho da fé.
O batismo não é uma coisa que nós oferecemos para Deus, é uma coisa que Deus oferece para nós. É um selo, é um penhor, é uma garantia. Deus está dizendo, essa marca é marca de posse, é marca de propriedade. Eu estou dando essa marca para vocês. Aí o porquê a recusa à marca é tão terrível. Tão terrível. Porque a recusa à promessa de Deus. Deus está empenhando sua palavra com o sacramento. Deus está empenhando sua palavra com o batismo e com a ceia. Tanto de nos colocar na aliança, quanto de nos manter na aliança. A recusa, portanto, é uma recusa direta, frontal, às promessas de Deus. Mas em relação aos homens, ele é um testemunho. Um testemunho do batizado, né? Perante, é público, e portanto ele é um testemunho aos demais. Não um testemunho a Deus, um testemunho ao próximo. Mas ele é um testemunho de Deus para nós. Não nosso para Deus. De Deus para nós. Uma testificação, uma promessa, uma garantia. Vamos lá. Parte 1 então aqui da nossa palestra. Batismo, definição e modo. Como todos sabem, a palavra batismo, baptisma, deriva do verbo bapto, que significa mergulhar ou molhar. Esse é o significado etimológico, prioritário, né? Praticamente único do termo, enquanto etimologia. Significado da raiz, significado do termo. No grego helenístico, como em Plutarco, ele é usado como afundar. Porém, não afundar até o fundo do rio, até o fundo do mar, mas um afundar superficial, digamos assim. Mas ainda assim, é um afundar. Tanto é verdade isso, que na Septuaginta, o mergulho de Naamã é traduzido com a palavra batismo. Ele foi ebaptizato no Rio Jordão 7 vezes. Que dá a ideia de afundado, mergulhado. Ele mergulhou no Jordão essas vezes todas. Portanto, fora do Novo Testamento, o uso prioritário do termo é etimológico. É afundar, é mergulhar. Agora, a pergunta a ser feita é, no Novo Testamento também? No Novo Testamento também? Porque o Novo Testamento se apropria de terminologia grega, mas frequentemente dá um uso próprio para essa terminologia. É por isso que nós falamos que o que importa quando se trata de analisar termos, sejam eles gregos ou hebraicos, hebraico eu deixo com o Daniel, mas grego especialmente, você precisa analisar o sentido usual e não o sentido etimológico. Porque o sentido etimológico é fixo, é estático. Mas o sentido usual é dinâmico, é adaptável, é sociológico até certo ponto. Ou seja, ele se adapta ao uso, ele se adapta à cultura. E aqui acontece um fenômeno claro com o termo baptizo no Novo Testamento. Porque ele vai, quando será usado, na maior parte das vezes, ele terá uma ideia não de afundar, mas terá uma ideia de lavar. Como, por exemplo, estamos aqui no texto de Marcos, capítulo 7, verso 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, observe que os termos gregos aqui são: quando voltam da praça, não comem sem se batizarem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como o batismo de copos, de jarros, de vasos de metal e de camas. O que ele está falando? Daquelas cerimônias de purificação de pessoas e de objetos derivadas do Antigo Testamento, mas que tiveram uma adaptação no período intertestamentário. Bom, você não pode imaginar que nesse caso, cada vez que um judeu ia almoçar ou jantar, ele ia tomar um banho no rio.
Ele ia lá e mergulhava e afundava no rio para se batizar. Porque evidentemente eles não faziam isso. Você não pode imaginar que ele ia lá e enfiava a cama dentro do rio, né, para afundá-la, para batizá-la. Portanto, aqui o termo não tem conotação de afundar. Não tem conotação de mergulhar. Mas está muito mais apropriado, interpretando aquelas cerimônias do Antigo Testamento de aspersão, que eram todas por aspersão. Que eu vou daqui a pouco citar algumas delas. Como que funcionavam os rituais de purificação no Antigo Testamento. Especificamente, os fariseus, eles praticam isso porque eles têm medo de talvez, ou eles tinham medo talvez, de ter entrado em contato com algum morto, ou com alguém que tocou num morto. E aí o fariseu pensava, vai que eu encostei no cara e o cara encostou no morto. Eu estou impuro cerimonialmente. Eu não posso pegar comida e colocar na minha boca com esse corpo impuro. Eu preciso me purificar. Então ele se batizava. Que é o que ele está dizendo. Eles não comiam sem se batizar. Mas isso não quer dizer que eles se afundassem no rio. Isso quer dizer que eles realizavam qualquer tipo lá de cerimônia com água. Água corrente, normalmente. Água limpa. Para ter essa purificação espiritual. É isso que eles questionam Cristo certo dia, quando dizem: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Porque comem sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos. É isso que eles fazem aqui. Eles tinham que batizar as mãos. Batizar as mãos, batizar as camas, os jarros, os vasos de metal, o corpo inteiro da pessoa. E evidentemente isso não significava afundar. Esses batismos, Hebreus 9:10 explica dizendo que eram partes daquelas ordenanças do Antigo Testamento, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Aí está outra vez o termo batismos, né? E diversos batismos impostas até o tempo oportuno de reforma. São essas as cerimônias de purificação do Antigo Testamento que eram aqui praticadas nos dias do Novo Testamento e que o Novo Testamento denomina batismos. Em Lucas 11, 37 e 39, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se batizara primeiro, antes de comer. Porque não deu um pulinho no rio lá e fez um mergulho, Jesus, né? Evidentemente não era isso. Mas por que não fez o ritual de purificação com água? Que era um ato de se lavar. Então você percebe o quê? O sentido usual, não etimológico, mas o sentido usual do termo tem a ver com lavar. Com lavagem espiritual, não é cerimonial, mas que tem implicação espiritual. E aqui está, portanto, a base, né, para dizer que a etimologia do termo não normatiza a prática. A etimologia do termo não pode normatizar a prática. Porque o uso do termo aponta em outra direção. Antes de ir para o Antigo Testamento, vejam alguns casos. Primeiramente, tentando ser bastante imparcial aqui, né? Casos em que a imersão parece difícil, depois eu falarei também de casos em que a aspersão parece difícil no Novo Testamento. Não sei se vocês sabem, né? Mas o David Martin Lloyd Jones relata, né, que o artigo sobre batismo por aspersão na Confissão de Fé do Westminster foi talvez o mais discutido de todos. Se era para deixar imersão como possibilidade ou não, porque a leitura final da Confissão de Fé diz que ele não é necessário. O batismo por imersão não é necessário, porque é suficientemente cumprido por aspersão ou por efusão. Mas essa expressão não é necessário, teve uma dura votação entre os divines. 25 a 24. 25 a 24. Ou seja, um voto definiu por dizer que
imersão não era necessária. Ou seja, o meu assunto aqui é duríssimo. Meu ponto aqui, meu tema aqui não é um tema simples. Não se pode ignorar a complexidade desse fato, desse assunto. E a polarização em torno de uma ou outra prática tende a ser ingênua. A polarização entre uma e outra prática tende a ser ingênua nesse sentido. Ainda que nós tenhamos convicção clara de que a aspersão é um modo bíblico de batismo. E podemos dizer até mais bíblico. Mas a nossa própria prática não descarta a imersão. Tanto é que nós não rebatizamos ninguém que vem de outra denominação por ter sido imergido. Há casos de rebatismo, mas não é por causa do modo de batismo, não. É por causa da igreja, que é considerada herética, desviada, e, portanto, por causa dela, essa pessoa é rebatizada, mas não por causa do modo. Então, há uma certa tolerância da nossa parte em relação ao batismo por imersão. Porque a polarização entre esses dois temas, exageradamente, tende a ser ingênuo. 3 casos em que imersão parece difícil, né? O caso dos 3.000 batizados lá em Jerusalém. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa é uma questão meramente, uma conta de logística. Batizar 3.000 pessoas num dia dentro de uma cidade não teria sido nada fácil. O pessoal, vamos dar um pulinho no Jordão aí, né? 3.000 pessoas, desce lá embaixo e volta. Difícil. Bem complicado de fazer essa jornada, com toda a desconfiança que eles tinham, essa igreja nascente, em relação às autoridades. Em que lugar lá eles iam invadir uma área do templo com 3.000 pessoas? Provavelmente não seriam autorizados a fazer isso lá nas piscinas de Siloé. Eu tenho que tirar todos os aleijados de lá, saiam todos daqui, para nós podermos fazer os 3.000 batismos, certo? E talvez, pelo que o texto sugere, só de homens, eles estão contando aqui. Fora, mesmo que as crianças não entraram, se é o caso, mas as mulheres devem ter entrado. O número muito grande, é logisticamente difícil imaginar 3.000 imersões num único dia dentro de Jerusalém. Um outro caso difícil, que a imersão parece difícil, é o caso do carcereiro, de Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Então veja, hora da noite, horário impróprio, lugar impróprio, situação imprópria, e o cara foi batizado. Ele foi batizado na hora da noite, ou seja, que hora mais ou menos? Sei lá, eles estavam cantando louvores e ainda era meia-noite. A noite realmente foi uma criança naquele dia lá. Era meia-noite e eles estavam cantando louvores. Não sei quando que aconteceu isso, naquela noite ainda. Ele foi batizado, 3 da manhã, 4 da manhã, não sei. Mas não foi muito rápido o negócio. E foi batizado, o texto diz, ele cuidou deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi batizado e todos os seus. Então, um batismo dentro de uma prisão. O carcereiro não ia abandonar a prisão para ir lá batizar no rio, né? Não ia ser muito legal para o lado dele isso. Talvez tivesse uma piscina ali dentro da prisão, né? Roma realmente devia cuidar muito bem dos prisioneiros, colocar piscina para eles poderem se refrescar. Certamente as prisões romanas deviam ser muito confortáveis. O carcereiro também não era muito evidente que ele tivesse uma piscina na casa dele, uma banheira. Um caso difícil para a imersão. Pode ter acontecido? Pode, o texto não diz que não foi. Mas não é muito simples justificar o batismo por imersão de uma casa inteira, nessa hora da noite, nesse lugar, nessa situação. Outro caso, mesmo Paulo, né? Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Pode ser que ele se levantou e foram procurar um rio. Pode ser, pode. O texto não diz. Nem sugere isso. Nem dá a mínima sugestão disso. Mas a leitura simples do texto ele estava deitado, ele estava enfermo, cego.
Ananias foi lá, orou, ele abriu os olhos, se levantou e foi batizado. E aí, em seguida, o lanche. Em seguida, se alimentou, fortaleceu, seguiu a vida. Então, não faz muito sentido imersão nestas passagens. Embora, quem quiser vê-la, vai ver. Vai conseguir ver. Mas, olhando para o texto, não faz muito sentido. Por outro lado, nós temos um caso em que a aspersão parece não fazer muito sentido. Que é o texto de Atos 8, 36 e 39. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, havia água. Onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, esse é um dos textos, fortes, usados em defesa da imersão. Por quê? Porque o texto fala em descer a água, em entrar na água, em sair da água. Evidentemente que o texto não diz se afundou na água. O texto não menciona isso. Seria suficiente para a simples leitura dizer que os dois desceram até o rio, ou até a fonte, o que era aquilo, o oásis, o que foi que tinha lá no deserto, sei lá. Eles descem até o lugar, tem água, e dentro dessa fonte de água, Filipe o batizou. Se ele o afundou, ou se ele derramou água, as duas coisas são possíveis. O texto permite as duas possibilidades, por causa do sentido usual do termo batismo no Novo Testamento. Se você aqui interpreta essa frase pelo sentido etimológico, você diz, afundou. Se você interpreta pelo sentido usual, você diz, derramou água. Mas uma coisa parece muito clara, e isso é preciso que se reconheça. Há uma preferência explícita no texto por batizar em rio ou fonte. Ou será que não tinha um cantilzinho de água lá junto, na caravana? Por que não aquela água? Por que a água da fonte, a água do rio? Ou aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Essa preferência do texto, desta situação, se isso é normativo ou não, é outro assunto, não é o meu ponto aqui. Mas apenas analisar que no evento em si, na situação em si, há uma preferência por água corrente, por água viva, por água de fonte. E é ali que Filipe batiza o eunuco. Mas como eu disse, nós não temos dados exegéticos para fechar a questão. Nem para aspersão, nem para imersão. Resta-nos então ir para os dados teológicos e históricos. Existe fundamentação teológica para a imersão? Existe. Existe fundamentação teológica para a aspersão? Existe. E aí, nesse caso, eu preciso dizer que é igual Brasil e Alemanha, é 7-1 para a aspersão. Em termos de... a evidência é majoritária. Evidência teológica. O que eu quero dizer por evidência teológica? Isso aqui, ó. Primeira, evidência teológica da imersão. Imersão, como já foi dito, é terminologicamente mais apropriada, em termos etimológicos. Mas ela parece se encaixar bem com a ideia da conversão, onde o crente é morto, portanto afundado, sepultado, e ressuscita, portanto, para a nova vida, que é a argumentação batista clássica para defender, usando esses dois textos, Colossenses 2,12, Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então a ideia é o seguinte, sepultamento nas águas. Quando a pessoa é afundada dentro das águas, ela está sendo sepultada, morrendo com Cristo, e sendo sepultada com Cristo. Quando ela ressurge, ela sobe das águas, ela está ressuscitando com Cristo. Se de fato essa é a interpretação dessas passagens, então nós temos que reconhecer que nesse sentido há coerência entre
o sinal e a coisa significada. O sinal é o ritual em si, de mergulhar, de afundar. E a coisa significada é aquilo que é o fato em si, que é a vida nova, a morte para o velho homem e a nova vida espiritual. Porém, é preciso notar que a ideia de sepultamento nas águas é totalmente espúria ao restante da Escritura. É uma ideia que você tem que deduzir desses textos e tão somente deles, porque ela não é uma ideia natural. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Escritura essa ideia de sepultamento das águas. Sepultamento é na terra, né? Mas aqui, então, passa a haver um sepultamento na água, segundo a interpretação clássica batista. E, no nosso entendimento, esse é o único elemento teológico da imersão, que não pode ser descartado, que não pode ser simplesmente deixado para lá. Mas é o único com esta carência, com essa dificuldade, que é justamente um pouco forçada a ideia de sepultamento nas águas. Ok? Quais são os aspectos teológicos da aspersão ou da efusão, que é derramar muita água, ou pouca água ou muita água? Então nós temos aí uma abundância de elementos teológicos. A aspersão parece se encaixar bem com a ideia do derramar da graça divina sobre o crente, como é fato no batismo com o Espírito Santo, com a implicação de lavar os pecados. E aqui, o sinal e a coisa significada estão intimamente ligados, porque o batismo com água é a parte visível, é o sinal visível do batismo com o Espírito Santo, que é a graça invisível, um sinal visível da graça invisível. Um é visível, o outro não. E aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o simbolismo do Espírito é sempre derramar. Derramar. Nunca mergulhar. Mergulhar em. É assim que Pedro interpreta a profecia de Joel. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, o conceito, o ato de dar o Espírito, de batizar com o Espírito, é derramar. O ato é derramar. Como já estava profetizado também em Isaías e em Ezequiel. Isaías 44:3 é interessantíssimo porque diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aí está o sinal, agora está a coisa significada. Derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, num só texto você tem os dois juntos. O sinal e a coisa significada. A água e o Espírito. Ezequiel 36, 25, 27, mesma coisa. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Mais uma vez, o símbolo e a coisa significada. A água, derramarei água sobre vós, e modificarei o coração de vocês. Modificarei o interior de vocês. Transformarei a vida interior de vocês através do Espírito, do meu Espírito, Deus diz aí. Ezequiel tem essa mesma ideia, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus, que é o sentido de restauração. Derramar o Espírito é restaurar. Olha como Paulo parece estar pensando exatamente nisso, quando ele diz: segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Um lavar regenerador, prometido naquelas promessas do Antigo Testamento que envolviam água e o Espírito, promessas do futuro. E aqui ele diz que isso já aconteceu através do derramar do Espírito Santo sobre nós. A aspersão, portanto, identifica melhor o símbolo com a coisa significada, já que o significado é a purificação pelo sangue de Cristo. E como que o sangue de Cristo é descrito no Novo Testamento? Como uma fonte na qual nós mergulhamos, ou como algo que é derramado sobre nós, aspergido sobre nós. Aqui entra em cena o termo aspersão. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Pedro está falando sobre como é que funciona todo o processo da redenção, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é através da aspersão do sangue de Cristo. Então, se o batismo tipifica a purificação dos pecados através do sangue de Cristo, se o sangue de Cristo é a coisa significada, se o batismo é o sinal, a aspersão é muito mais correlato um com o outro do que imersão. Aproximemo-nos, diz o autor aos Hebreus, e aqui mais um texto interessantíssimo, resgatando o que já foi dito no Antigo Testamento. Com sincero coração, ou seja, interior modificado, com sincero coração de carne, em plena certeza de fé, tendo o coração aspergido de má consciência, o termo aqui é aspergido de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Aí está o sinal. Veja como ele inverte aqui. A coisa significada vem antes, o sinal vem depois. O que é esse lavado do corpo com água pura, senão o batismo? O ritual do batismo. Mas que é, na verdade, o sinal. Enquanto que a coisa significada é a aspersão do coração. Nós temos o coração aspergido, ele diz ali, e o corpo lavado com água pura. Então, a correlação de aspersão é teologicamente perfeita em relação à coisa significada. Enquanto que a correlação de imersão é forçada em todas essas passagens. Você não consegue encaixá-la em nenhuma dessas passagens. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O poder do sangue de purificar é a mesma figura da água que lava. Então a aspersão identifica melhor o símbolo com a coisa significada, já que o significado é a purificação pelo sangue de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A ideia, portanto, é, caiu o velho homem, surgiu o novo homem, mudou o interior, mudou o coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. E talvez a passagem que descreve isso de forma prática, né? E agora, por que te demoras? Paulo disse que foi-lhe dito, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Eis a prova, portanto, cabal e definitiva de que batismo significa lavar os pecados. E lavar os pecados, portanto, é o sinal, a água é o sinal da coisa significada, que é o sangue, que é aspergido. A figura do sangue é a aspersão. Aquela passagem que nós perdemos muito tempo por causa da questão trinitária, mas se a gente deixar um pouco do lado dos colchetes e ficar só no texto,
a gente encontra uma coisa extraordinária nela. 1 João 5, de 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue. Mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Evidentemente que esse texto não está defendendo aquela ideia trinitária, como depois os colchetes acabaram introduzindo aí no meio. Mas sem eles, você percebe que o assunto é redenção. Você percebe que o assunto é selo, garantia, purificação espiritual. E nesse sentido ele fala de 3 testemunhos: ou do Espírito, ou da água e do sangue. E apesar dos pais da igreja acharem que era a água da lança que furou a Jesus, junto com o sangue, no contexto, já que João é o escritor, tem outro lugar que ele menciona água e Espírito, por exemplo, junto. Quando ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A água é a água do batismo. É o símbolo da coisa significada. Água e sangue e Espírito, 3 coisas preciosíssimas. Podemos dizer: batismo com água, batismo com o Espírito Santo, e os 2 baseados no sangue de Jesus. A simbologia, portanto, é a mesma. Algumas passagens do AT, agora, para entendermos esses rituais, de onde eles vêm. Eles não surgem num vácuo. Levíticos 14, verso 49, tem uma interessante citação. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Isopo é uma esponja. E molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Ele está falando aqui de purificação de casas por causa de enterro, por causa de pessoa que morreu, que é o mesmo sentido dos fariseus lá: vai que eu toquei no morto, vai que, e aí como é que eu peguei numa coisa que o morto pegou? Eu tenho que me lavar, eu tenho que me batizar antes. E esse ritual não era feito por imersão, mas era feito por aspersão. Era lavando-se. A aspersão é mais correlata, portanto, aos rituais de purificação do Antigo Testamento, os quais eram por aspersão. Exceto o caso de Naamã, que não é um ritual judaico, não é um ritual do templo, de purificação, mas um ato exigido pelo profeta, portanto, extemporâneo. Ele não se encaixa nenhum ritual de purificação praticado dentro do sacerdócio oficialmente. Porque esses eram dessa maneira. Números 8, 7. Assim lhes farás para os purificar: asperges sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Asperge a água da purificação. Números 19, 18 diz: um homem limpo tomará isopo, esponja, o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. Aqui está a origem daquela prática dos fariseus. Batismo lá é isso daqui. É aspersão. Aquele batismo que os fariseus praticavam, que eles não se lavavam por ter medo tocado no morto, sem se batizarem, Números diz que era feito desta maneira: um homem tomava isopo, molhava na água e aspergia sobre as pessoas. Esse é o argumento que o Charles Hodge usa na seu livreto, a insígnia cristã, o batismo cristão. E ele diz, inclusive, de forma interessante, que se João Batista teria inventado um modelo diferente de batismo, de ritual, por imersão, os religiosos teriam talvez o criticado por isso, já que eles eram tão detalhistas em relação aos pontos do Antigo Testamento. E, no entanto, eles aceitam tranquilamente o batismo dele. Fariseus, saduceus, vão lá se batizar.
escribas, e eles não questionam o que ele está fazendo. Ao contrário, quem os questiona é João, que diz: não adianta só vir aqui se batizar e não mudar de vida. Mas da parte deles, eles não viram nenhum problema no ritual em si. Aí o Rod argumenta que então, portanto, fazia todo o sentido que João Batista estivesse batizando por aspersão. Onde está a falha desse argumento? A possível falha dele é que nós não temos certeza se eles não criaram o ritual depois, por imersão. Se eles não copiaram algum ritual, porque os fariseus, apesar de muito radicais em relação a cumprir o Antigo Testamento, também confundiam suas tradições com o Antigo Testamento. Então, não é um argumento definitivo, mas não deixa de ser um argumento interessante e que tem seu valor. A igreja primitiva era imersionista ou aspersionista? Pensando agora, principalmente na igreja pós-apostólica. O que os documentos antigos falam? E aí o ponto é impressionante como há poucas citações nos pais apostólicos e primitivos sobre o modo do batismo. Quando há, elas são bastante vagas. A impressão que dá mesmo é que a igreja do primeiro século não se importava muito com a forma do segundo século, com a forma em si, se era imersão ou se era aspersão. Não há uma discussão sobre isso, não há um debate sobre isso. Parece haver uma certa tolerância. Eu vou citar aqui alguns textos, os únicos que existem, na verdade, né? A Epístola de Barnabé, que é do início do segundo século, no máximo até o ano 132, ele está dizendo: perceba como ele aponta a água e a cruz ao mesmo tempo, pois este é o significado. Benditos são aqueles que colocam suas esperanças na cruz e descem as águas. Descem as águas. Havia um rio fluindo na mão direita, e belas árvores cresciam dele. Quem quer que coma delas viverá para sempre. Isso ele disse, está citando Ezequiel, né? Isso ele disse, porque nós descemos as águas com pecados e culpas, e nos levantamos com frutos em nosso coração, descansando nossos temores e esperança em Jesus no Espírito. Descer as águas, sair das águas. É a mesma expressão do Filipe, do eunuco, né? Eles desceram as águas e saíram das águas. O que você percebe aqui é uma preferência por água corrente, por rio, por fonte. Mas o texto não diz se afundou ou se derramou água. Então, o testemunho histórico, nesse caso aqui, não dá para fechar a questão. Talvez o texto mais claro seja o Didaquê. O Didaquê é o documento extracanônico, né, mais conhecido da história, que não faz parte do Novo Testamento, mas é o documento, junto com o Pastor de Hermas e o próprio Epístola de Barnabé, são os 3 documentos mais fortes da literatura extracanônica. Tem um capítulo, o 7, específico sobre batismo. E ele diz: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, uma preferência da igreja do segundo século. Esse texto talvez seja do ano 90 até mesmo, alguns acham, mas talvez mais tardar no 110. Então é um texto realmente muito antigo da igreja do segundo século, e é uma preferência daquela igreja. Observe, nós não fazemos teologia em cima disto. Isto daqui não é um instrumento para definição dogmática, é apenas um testemunho histórico. Nos diz como um grupo de cristãos num determinado lugar, numa determinada época, fazia. Isso aqui é um testemunho histórico, não teológico. A parte teológica já acabou, se você percebeu. A parte teológica aqui, da argumentação, já acabou. Nós estamos na parte histórica. Então, ele diz, faça dessa maneira, né? Você primeiro batize água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, não batiza, né? Pode batizar. Batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, dizer, a ideia é água corrente, água fria. Mas não dá, está muito frio, está nevando, está gelado. O que a gente faz? Espera o verão para batizar? Não. Faça com água quente. Você percebe a tolerância aqui desse grupo representado por esse documento? Eles não estão brigando por isso. Eles não estão fazendo cavalo de batalha por causa disso. Mas se não tiver nenhuma nem outra, qualquer punhadinho de água resolve. É isso que ele está falando.
Na falta de uma e de outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, mesmo que seja água choca, mesmo que seja água suja, mesmo que seja água quente, o que for. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Então, o que você percebe na prática desse período, dessa igreja, é o quê? Eles não são dogmáticos em relação à forma do batismo. Há uma preferência. Parece mesmo haver uma preferência em relação à água corrente, a rio, fonte. Porque isso tem um símbolo de purificação, isso é cultural. Um símbolo de purificação. Como hoje para nós um chuveiro significa algo muito purificador. Não é? Ou o Tietê representa alguma coisa muito purificadora. Você vai pensar num rio para se lavar. Na mentalidade do homem moderno, o rio não é um lugar para se lavar. Mas o chuveiro é um bom lugar para se lavar. Onde também a água é corrente. Água limpa. Porque o sentido do batismo é purificação. Então, dentro do possível, que seja com água boa. Essa é a ideia deles. Que não se use água ruim. Mas se não tiver, vai ruim mesmo. Porque o que importa não é a água, e sim a cerimônia. A cerimônia é muito importante. É um sacramento. O Hermas, o pastor de Hermas, também só menciona a ideia de descer as águas. E ele está tratando daquele caso complicado, sobre se depois muitos cristãos negavam a Cristo. Não deviam, mas negavam. E aí, o que fazer com eles? Foi dito, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. Aquele que me negar, eu o negarei. Muita gente negou Jesus diante das autoridades romanas, no primeiro e no segundo século. E esse é o assunto aqui que ele está dizendo. Tenho ouvido, Senhor, disse eu, de certos mestres, que não há outro arrependimento, exceto aquele que acontece quando nós descemos as águas e obtemos remissão de nossos pecados. Eu não estou discutindo a teologia de Hermas, apenas a história. A teologia é complicada, porque ela dá a ideia de que você só tem uma segunda chance. Então, se você se batizou e negou a Cristo, só tem mais uma chance. Se negar mais uma, já era. Mas pelo menos dá mais uma. Que vários mestres aqui estavam não dando essa segunda. Eles não queriam mais aceitar esse pessoal que tinha negado a Cristo perante as autoridades, para não morrer. Fugiram da morte, escaparam da morte. Enquanto que os outros caras morreram lá. Então, bonito vocês, Vocês escaparam da morte. Agora querem vir aqui tomar ceia, Enquanto que os nossos irmãos lá estão lá, Então, isso gerou a discussão do pastor de Hermas. E é por isso que há uma resposta desse documento aí, histórico. Mas menciona apenas a ideia de descer as águas. Concluo essa parte dizendo, ao que parece, a igreja do século II tinha uma certa preferência por batizar em água corrente, em rios ou fontes. Esse era o sentido de descer as águas. Se havia imersão, apesar de razoável em alguns casos, não há evidências definitivas de que havia imersão. E a teologia é amplamente favorável à ideia de aspersão. Mas a conclusão da assimilação do fato na igreja do segundo século é que o modo de batismo, portanto, não parece ser algo de grande importância para os primeiros cristãos, sendo que qualquer um deles poderia ser praticado lá pelos primeiros cristãos. Isso parece ser a consequência da leitura histórica. Se eles estão certos ou errados, não é esse o ponto. É apenas dizendo que é o que eles pensavam. É o que os documentos que nós temos nos dão a entender. Eu digo isso após ter tentado estabelecer que, teologicamente, a aspersão é de 7-1, em termos de argumentação, em termos de evidências. A parte 2, eu falaria sobre a parte do batismo infantil, Mas como nós teremos ainda uma palestra aqui no JMC sobre circuncisão e batismo, imagino que ela vai ser coberta, e o nosso tempo já esgotou para isso. Então, ficará para uma outra oportunidade.